Então, gente, fazendo como eu tinha prometido, fazendo uma regravação dessa aula do DNA, que acabou se perdendo no contexto, quando a gente fala dessa questão do DNA, a gente sempre parte de um pressuposto, né? O primeiro de todos é que, como a gente está fazendo um curso nessa linha holística, nessa linha mística, espiritual, então a gente tem que considerar essas duas coisas, né? Que todas as linhagens espirituais que têm esse pensamento, né, de que a nossa vida não é só isso aqui, essa terra, todas essas linhas espiritualistas, místicas, esotéricas, elas comungam desse mesmo pensamento, né? E que comungam desse mesmo pensamento, elas têm essas duas questões, né? Da onde a gente veio e para onde a gente vai. Que eu acho que são as duas questões primordiais, né, de qualquer religião, filosofia, né? Da onde a gente veio, do astral, do além, do céu, do paraíso, e para onde a gente vai depois da morte, né? Então, se a gente for considerar bem, essa questão realmente, a vida é isso. Já tem até algumas linhas espirituais que dizem, né, que a gente não sabe de onde a gente veio, não sabe de onde a gente vai, para onde a gente vai. Então, aproveita o intervalo, né? Então, a vida, essencialmente, ela estaria aqui, olha, nesse intervalo de onde a gente veio e para onde a gente vai. Mas a gente tem que pensar uma coisa assim, qualquer que seja a resposta filosófica, mística, religiosa que possa existir, a gente sabe de uma coisa, duas coisas, né? De onde viemos, do útero materno. Para onde nós vamos? Para a morte? São os dois caminhos, né? Não tem outra questão, não tem como a gente fugir dessas duas premissas, né? Então, dentro dessa visão, a gente tem que considerar que se a gente for pensar bem, olha, se a gente fizer uma regressão, uma TVP, né, uma regressão de vivências passadas, desde agora, eu vou pensar assim, eu chegar nesse momento, eu vou fazer uma regressão, então se eu estou regredindo, eu vou voltar para os meus 30 anos, 20 anos, 15 anos, 1 ano, até que a gente chega no grande portal dessa existência aqui, que é o útero da nossa mãe, ou o órgão genital da nossa mãe, né? Então a gente não tem como desconsiderar que a existência ela passa por esse portal, né? Então tudo que aconteceu na nossa vida, incluindo até o período gestacional, em algum momento isso daí fez parte dessa existência compartilhada, né? Mãe e filho. Então não tem como a gente desatrelar a questão da mãe. Então a gente pode dizer que qualquer existência antecessora nossa é a nossa mãe. E no caso da nossa mãe, é a nossa avó, que é a mãe dela. E assim sucessivamente, se a gente for voltando, a gente vai chegar onde? No grande início, né? No grande Big Bang, enfim, no grande início dos inícios, né? Que seria a própria manifestação da centelha divina, né? O grande existencial primordial, que é Deus, né? Então, se a gente for pensar bem, olhando por essa premissa, talvez a gente nem tenha uma existência anterior, como acreditam os espíritas, né? Talvez o que a gente tenha sejam lembranças de outras vidas, que podem ser trazidas numa TVP, né? Numa teoria de vidas passadas, que podem ser resquícios incrustados em alguma célula que mantém viva aquela experiência que sobreviveu à matéria, né? Porque eu já falei sobre isso, que, como diz Lavoisier, né, na vida nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, talvez a massa da Terra, os átomos que compõem a Terra, eles sejam os mesmos desde a criação do universo, né? Então, eles só vão migrando, fazendo essa transição de, de transição de corpos, né? E a energia está ali. Então, pode ser que essa memória que nós tenhamos seja uma memória talvez coletiva, ou uma memória compartilhada, quem sabe, né? E a gente acredite, ou a visão filosófica predominante, né, acredite que essa lembrança é uma lembrança de uma vida que eu tive anteriormente, mas pode ser que sejam simplesmente meros resquícios de memória de outras vidas que foram outras pessoas
E os átomos estão aqui no nosso corpo, né? Tem uma terapia que é chamada de terapia neurocelular, que é baseada nos estudos desse médico Dr. Paul Pearsall. Dr. Paul Pearsall. E ele parte da premissa de que apenas uma célula é capaz de carregar toda a memória. Isso de acordo lá com o seu livro. O livro dele chama Memória das Células, a Sabedoria e o Poder da Energia do Coração. Nesse livro, nesses artigos baseados no estudo desse médico, ele pensa assim, olha só, como uma bactéria unicelular sabe que precisa sobreviver e se multiplicar para sobreviver, se ela só tem uma célula. Então, a memória de uma única célula pode estar refletindo uma memória ainda muito maior. Então, assim se considera que essa memória, que talvez essa bactéria unicelular tenha, ela esteja guardada no nível energético além da matéria celular ou das partículas de DNA que compõem essa própria célula, nessa própria matéria. Então, esse é o ponto primordial, que não existe só aquele DNA dentro da célula, existe um DNA energético, um DNA espiritual, um DNA que vai além dessa própria matéria, né? Se nós formos considerar. Então, por isso que a maioria das ciências holísticas, como, por exemplo, a alquimia, a astrologia, consideram, né, que os pais ou genitores, eles compartilham um DNA físico, que é o estudado pela ciência, pela genética, né? Ou seja, esse DNA físico, ele compartilha, os pais compartilham as características objetivas e fenotípicas, que é a cor dos olhos, cabelo, a formação do corpo, enfim. E esse DNA físico, ele corresponde a 2% do material genético, que é o material que codifica proteínas, enfim, E um DNA que é chamado de DNA energético, que eu estou usando as nomenclaturas aqui mais adaptáveis aqui ao nosso contexto, né? Mas pode ser qualquer outra forma, né? Alguns chamam de DNA volátil na alquimia, né? Mas é um DNA energético, ele transmite simplesmente assim informações. Ele é um DNA espiritual. E com esse DNA, os pais eles compartilham características subjetivas ou comportamentais, que seriam as tendências, que estão atreladas ao histórico formativo do ser humano, né, da pessoa, no ambiente em que ele se desenvolve. Então, esse DNA, até tem alguns estudos modernos hoje em dia, né, que é chamado da epigenética, que diz que o ambiente ele pode modificar a formação do DNA, enfim. Mas esse DNA energético, ele corresponde a 98% do nosso material genético. E como esse material, esse DNA, eles não são capazes de codificar novas proteínas, né? A ciência chama eles de DNA lixo. Uma ótima nomenclatura, né? Então, a atuação do terapeuta holístico, o terapeuta, né, como nós, por exemplo, ele deve se concentrar no estudo do DNA espiritual energético, porque a ciência se encarrega de estudar o DNA físico ou fixo, né? E ele vai trabalhar com o lado emocional, vai trabalhar essas relações familiares, as memórias afetivas, para que o indivíduo ele possa desenvolver a sua essência verdadeira e não o que as circunstâncias, o meio ou as situações levam ele a ser. Então, experiências que os pais sofreram, sentiram ou usufruíram, né, tiveram alegrias, principalmente a mãe, né, que é a grande influenciadora. Então, essas experiências influenciam totalmente o comportamento do indivíduo em qualquer época da sua vida. Não precisa ser só na época do ventre. Tem pessoas que levam memórias por muito tempo, né, na sua existência. Então, essas memórias energéticas, né, como elas estão aqui em volta do nosso ser, que a gente já estudou, elas envolvem a nossa aura, toda essa energia, toda essa questão energética, como elas estão influenciando totalmente a nossa aura. Então a gente acredita que dentro dessa aura, dentro desses corpos energéticos, dentro desse fluxo energético em que também estão associados os chakras, né? Existem dois fluxos de uma energia espiritual que influenciam a formação energética do ser.
que são chamadas de serpentes. A alquimia chama muito de serpentes. E elas são representadas, essas serpentes espirituais energéticas, pelo caduceu de Hermes, que é o símbolo das profissões da saúde, né, como a medicina, a enfermagem, psicologia, entre outras, né? E essas serpentes, elas correspondem à representação alegórica das serpentes de energia do pai e da mãe no processo formativo. Essas serpentes devem estar sempre limpas e em harmonia, sincrônicas, fazendo a união da serpente do pai e da mãe que conduz o ser humano ao equilíbrio, que é necessário para a vida, né, para a sobrevivência. Então, essa é a representação das serpentes. Estão associadas, sim, aos chakras, estão associadas aos horários do dia, a muitas ciências, como a medicina chinesa, por exemplo, estudam muito esses aspectos. Em outra linhagem, né, mas são sempre as mesmas, né? Esse fluxo energético que vai subindo e circundando o ser humano. Estão associadas à subida da energia da Kundalini. E esse é o caduceu de Hermes, que é a mesma representação, vamos dizer assim, uma representação alegórica das serpentes do pai e da mãe, que são serpentes energéticas. E aqui a gente faz um comparativo, né, das serpentes com o caduceu de Hermes, comparando com as fitas do DNA energético, né? Então, o DNA energético, que é o foco do nosso estudo, né, da nossa aula, como ele se replica, como ele se reproduz, né? Uma questão muito recorrente que dos pacientes nos consultórios, né, das terapias, é o conflito pai-filhos. Ah, meu pai era assim, porque minha mãe era assim, minha avó, minha família, é sempre a mesma coisa. Os distúrbios estão associados a esses problemas de família, na maioria dos casos. Então, a gente coloca aqui um exemplo. Olha. Uma mulher que tem um problema sério com a sua própria mãe, brigas, rivalidade, discussões. Se essa mulher, no caso, ela vier a ter uma filha, essa filha tem a tendência de manter os padrões comportamentais por conta das características do DNA espiritual, né? Que vão se perpetuando, que perpetua esse conflito, né, por gerações e gerações. Isso é muito recorrente, né? Então, por isso que é aconselhável a gente fazer a limpeza desse DNA energético, passando pela serpente da mãe, no caso, né? Nesse caso, seria a limpeza da serpente energética ou DNA espiritual da mãe. Mas isso é percebido dentro de uma terapia. Né? Ou um outro exemplo, né? Uma pessoa sempre ouve do pai que nunca vai ter sucesso na vida, que é um fracassado, que não é incapaz. Então, essa pessoa vive uma crença limitante por conta do pai nunca ter tido sucesso na vida. Nesse caso, a serpente do pai tem a tendência de colocar no inconsciente desse indivíduo um pensamento derrotista. E novamente se replica esse DNA energético que está associado ao pai e ao meio, né? Resta saber, na nossa terapia, em que momento essas crenças limitantes elas se gravam no DNA, né? Se fixam no DNA, se fixam na memória do indivíduo, né? Isso é uma boa terapia, até uma terapia psicológica é capaz de identificar esses padrões, mas como a gente não trabalha com esse tipo de terapia, a gente vai fazer isso com o pêndulo. Então, a limpeza das serpentes energéticas corresponde à limpeza dos chakras e dos corpos energéticos respectivos. Curar é limpar esse DNA espiritual e, com isso, curar toda a ancestralidade e, assim, todas as gerações futuras também. A gente diz que quando a gente cura toda a corrente familiar, né? Então, o indivíduo ele pode, às vezes, estar vivendo uma crença limitante de DNA que tem relação com parentesco e não perceber isso quando chega lá para fazer a terapia, né, na sala do terapeuta. Né? Muitas pessoas repetem os comportamentos dos pais ou ficam replicando DNA, sempre DNA, sempre DNA. Então, por isso que a limpeza energética do DNA energético é muito importante em qualquer terapia. Esse DNA energético ou espiritual, ele é o fio condutor de informações que influenciam as emoções e as situações que vão acontecendo na vida da pessoa desde os seus antepassados lá. Os padrões e traumas, eles se armazenam no campo áurico. Eles ficam pontuados lá na aura da pessoa.
e que podem estar associados nitidamente aos miasmas, que a gente já estudou. Quando a pessoa não identifica esses padrões, esses traumas, essas informações elas vão penetrando nos corpos energéticos e vão criando bloqueios que às vezes é muito difícil de serem identificados. E só terapeuta assim, com muita experiência mesmo e com ferramenta adequada também para descobrir onde é que está esse bloqueio. Então, cada ser humano, cada pessoa pode ter diferentes pontes ou cadeias de DNA espiritual que se localizam dentro dos chakras e dentro dos corpos energéticos. E geralmente são associados a padrões que podem, inclusive, influenciar no campo físico, no corpo físico da pessoa. Isso aí a gente já conhece, né? Que a gente já estudou os corpos, os chakras, né? E a relação chakra-corpo energético, né? Cada um dentro das suas atribuições. Por exemplo, o primeiro chakra está associado à base, à força, à coragem, à segurança. É a conexão com a terra, né? O primeiro chakra. E a matéria. E no corpo físico, as influências desse chakra e desse corpo energético, eles vão afetar os ossos, os rins e o sangue. O segundo chakra também, que é o chakra Svadhisthana, né, que é a casa do prazer, né, ele está muito associado ali ao autoconhecimento, ao auto-identificação das suas emoções, dos seus prazeres, dos seus gostos, né? E geralmente no físico ele vai afetar o ovário, o útero, a bolsa escrotal, a próstata e até a região do ânus, ali, esfíncter. E assim por diante, né? O terceiro chakra está associado ao conhecimento, à libertação, à expansão. E afeta os órgãos da região do terceiro chakra, né? O baço, o fígado, o pâncreas, o estômago, o intestino e também a vesícula. O quarto chakra está associado ao sentimento, ao amor, ao ego, e por isso que ele é o espelho do amor próprio e do amor incondicional, né? O quarto chakra, ele pode estar muito associado aqui com essa região, né? O coração, o pulmão e até o esôfago aqui, mais ou menos, né? O quinto chakra, que a gente já conhece, né? Que é o chakra laríngeo, ele está associado à comunicação e ao nosso poder de vibrar as verdades, a comunicação, falar. E no corpo físico afeta a tireoide, as amígdalas, a garganta e até a boca. Até aqui, né? O sexto chakra, o Ajna Chakra, né, está associado à sabedoria, à expansão da consciência e ao campo mental, enfim, a capacidade de ver e de enxergar. E o Ajna Chakra geralmente vai afetar a região dos olhos, a visão e até mais ou menos aqui, ó, a região da enxaqueca, né? E o sétimo chakra que está associado ao desapego, né? O Sahasrara Chakra, né? Está associado a essa cor lilás, a capacidade de transmutação, de transformação das informações, o desapego, né? E principalmente a capacidade de romper com esses padrões repetitivos, né? Para a gente, quanto mais consciência a gente tem das coisas, né? O sexto chakra está associado à sabedoria e o sétimo chakra está associado à consciência, né? Realmente. E no corpo físico, problemas do sétimo chakra afetam o psicológico, mental, emocional, talvez. Né? Paracelso, o alquimista, né? Ele falava de dois tipos de doenças hereditárias, né? Ou doenças do DNA. Ele falava das que pertencem ao DNA físico, né? Que a gente já falou, né? Ou fixo, que ele chamava. Que são as doenças do predestinado. Que são as doenças de DNA, realmente, né? São doenças incuráveis. Ou a questão até das doenças de cromossomo, as síndromes, a síndrome de Down, enfim. E esse correspondem a 2%. E são doenças que não podem ser tratadas, né, pela medicina alopática. Elas não são incuráveis, elas são só tratáveis para que o indivíduo tenha uma boa condição de vida, né? E ele chama de DNA as doenças do DNA volátil, que é o que a gente chama de DNA energético ou espiritual. Eu só acrescentei alguns termos aqui. E correspondem a mais de 98% das doenças que são curáveis, entre aspas, lembrando que nós estamos tratando de terapias holísticas. Então, quando a gente fala de curar, a gente está tratando no nível energético. Essa que é a questão.
Porque são mais tendências ou predisposições do que doença em si. Às vezes a pessoa tem um problema lá no intestino, ela vai no médico e não tem nada. Vai perceber, são problemas que ela não está conseguindo digerir, ela não está conseguindo absorver, são situações que curáveis, associadas ao DNA volátil, que quando curadas as situações, cura também o problema em si. Então, muitas das doenças genéticas consideradas incuráveis pela medicina tradicional, alopática, né, são, na realidade, distúrbios do DNA energético, sendo, portanto, passíveis de tratamento e até mesmo de cura, entre aspas, novamente, de acordo com o grau evolutivo do indivíduo. Porque como é que você vai falar para uma pessoa que não tem a menor consciência das coisas, de cura? Ela quer um comprimido. Você vai falar, olha, que você precisa mudar o seu hábito de vida. Você está com problema no intestino. Vamos ver exatamente o que é que você precisa mudar no seu padrão de vida. Ela fala, não, não quero mudança. Não, 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 não. Eu quero um comprimido que cure. Em 5 minutos. Então, por isso que a gente fala, são curáveis de acordo com o nível de evolução do indivíduo. Porque cai naquela grande pergunta, né? Nessa grande máxima. Por que algumas pessoas são capazes de se curar do câncer e outras não conseguem? Porque a maioria dos processos degenerativos e muitas síndromes nada mais são do que desequilíbrios desenvolvidos a partir de traumas ou experiências negativas durante a vida, ou até mesmo lá no período intrauterino. Ou até mesmo pode ser resquícios das memórias dos pais, né, ou antepassados presentes na memória celular do indivíduo. Né? É isso que a gente quer identificar na terapia. Então, para nós fazermos um tratamento de DNA energético, a gente tem que considerar 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo associado ao meio. Esse grupo de doenças ou de pessoas em estado de doença, a doença é assim, ela funciona com base no meio em que o indivíduo vive. E isso envolve ali pai, mãe, família, modo de viver, porque você pensa bem, uma pessoa que está ali com problemas no peito, né? Falta de ar, sufocação. Aí você vai observar, ela vive dentro de um ambiente onde ela é massacrada, onde ela é pressionada, onde ela é sufocada. Então, isso no nível energético vai afetar realmente essa região aqui, até do quarto chakra, nessa região do coração, do timo. Por isso são pessoas angustiadas, né? É o meio que causa isso. Tira a pessoa desse meio, ela cura. A pessoa vai viajar. Ah, eu vou te dar uma viagem para fazer um cruzeiro na Europa, Veneza e Mediterrâneo por um mês. A pessoa fica curada em um mês. Acaba a doença. Aí ela volta, a doença volta todinha. Então, são doenças do meio. E o outro grupo que a gente tem que considerar são as doenças de setênios. Por que a gente chama de setênios? Porque elas funcionam com base em matemática. E esse sistema é utilizado por a maioria das terapias holísticas, como alquimia, astrologia, numerologia, em que se pode, entre aspas, prever acontecimentos ou adivinhar onde e quando ocorreram ou ocorrerão os traumas. Então, você consegue pontuar ali dentro dos mapas, né? Seja o mapa alquímico, o mapa astral, o mapa numerológico, mapa da alma, enfim, qualquer tipo de mapa que você mapeia. Então, essas doenças que são mapeáveis, elas são doenças de setênios. Mais uma observação, setênios não necessariamente são 7 anos. Podem ser 10 anos, podem ser 12 anos, podem ser 20 anos, 18 anos. Isso setênio é simplesmente uma forma didática de chamar. Vamos pensar bem o primeiro grupo, né, que é o grupo do meio, que vamos associar pai e mãe, né, no primeiro lugar. Então, no indivíduo, metade do biótipo, que são 23 pares de cromossomos, pertence ao pai e metade pertence à mãe. Então, pai e mãe geralmente procuram, através dos filhos, resolver as suas próprias frustrações. Um pai que queria ser policial, não conseguiu, ele vai massacrar o filho para que o filho seja um homem, para que ele seja um varão, para que ele seja um policial, uma pessoa de destaque. Então, esses pares de cromossomos físicos, né, que ele compartilhou com o filho, né, nesse caso, vão influenciar de sobremaneira, né, a questão do filho. Mas os pais, eles agem de forma inconsciente, comunicando-se por ressonância com a parte deles que está presente nos filhos, que são esses 23 cromossomos de cada um, né? Pares de cromossomos, né, de cada um.
Então, não precisa necessariamente ele agir. Se o próprio fato do pai sentir aquilo, já vai causar ressonância no filho de uma forma ou de outra, né? Ele não tem... ele não precisa querer, ele não precisa agir. Ele não precisa agir. O fato dele querer já influencia por conta do princípio da ressonância. E assim é assim que se desenvolve nesse primeiro grupo do DNA volátil, né? O DNA energético ou espiritual que a gente está chamando. Essas doenças deixam em evidência se o problema está associado à figura do pai ou à figura da mãe. Por exemplo, assim, quando a pessoa tem uma serpente da mãe doente, isso significa que provavelmente ela tem um pai autoritário, um pai muito presente, um pai muito possessivo, e que acaba, na alquimia eles chamam isso de eclipse. Ele acaba eclipsando a energia da serpente da mãe. Ou então a energia do pai doente. Nesse caso, ele é só um caso bem típico, é o caso da mãe solteira. Mãe solteira, a pessoa vai ter, o indivíduo vai ter problema de eclipse de pai, né? No seu DNA energético, né? E a ausência total dos pais, que pode se dar de duas formas, né? Ou os pais não se dão muito bem e deixam o filho à parte, né? Ou o filho não tem mesmo, né? Os órfãos, né? Nesse caso. E tem também essa oposição, né? Quando os pais eles estão sempre em conflito ou estão entre si e acaba deixando o filho de lado, ou então ficam criando problemas e conflitos, né? Por conta dos filhos brigando pela guarda. Todos esses grupos vão causar doenças do meio com relação aos filhos. E os grupos também, e o grupo, né, o segundo grupo de doenças do DNA volátil, são setênios, né? São doenças ou predisposições, que a gente já estudou sobre isso na questão dos miasmas, né? Que afetam o sistema dos chakras e dos corpos energéticos correspondentes, que envolve o corpo físico e são formativos da aura, né? Então, esse grupo de doença do DNA energético geralmente está associado a miasma, trauma, e funciona com base matemática por períodos setenários, ou seja, de 7 em 7 anos ou consecutivos, como a gente já falou, de 10 anos, de 21 anos, de 20, enfim. Por isso que a gente vai ter necessariamente com o pêndulo hebreu, a gente vai ter um protocolo específico para trabalhar com a questão do DNA. Coisa que eu trago que ajuda bastante nessa questão da identificação dos padrões, que é uma ferramenta de auxílio na prática terapêutica, que é o genograma. O genograma, o que seria? Ele pode ser definido como uma representação gráfica das relações humanas com a finalidade de identificar padrões e réplicas de comportamento, sempre com o foco em um indivíduo específico. Tem que ser uma pessoa, não é no... eu vou identificar na família inteira. O genograma é feito para uma pessoa específica, um paciente. E ele é diferente da árvore genealógica porque ele não leva em conta a questão genética, só padrões. Genética do DNA fixo, né? Então aqui tem alguns símbolos básicos, né, que a gente usa no genograma. O primeiro deles é assim, olha, um homem é representado por um quadrado, uma mulher por um círculo. E a pessoa que você está, que é a pessoa índice, né, que a gente chama, que é o seu paciente, você representa sempre que, se for uma mulher, um círculo dentro do círculo, se for um homem, um quadrado dentro do quadrado. E aqui algumas outras questões que a gente vai colocando, né? Por exemplo, relações. O casamento ele pode ser representado por uma linha abaixo ou uma linha de união entre dois. A morte, ela pode ser representada tanto com um X, ou então com dois risquinhos dessa forma aqui, assim, olha, do lado, que aqui não tem, mas eu vou colocar no próximo slide. Porque a separação é simbolizada por dois riscos ou por um X em cima da linha que faz a união. E as linhas abaixo vão representando filhos. Por exemplo, você está vendo, olha, uma linha abaixo é casamento, um homem casado com uma mulher com 3 filhos, 2 filhas e um filho.
E outras questões que podem ser colocadas aqui, por exemplo, olha só, filho adotivo. As representações, elas são muito, podem ser até pessoais, né? Não existe um genograma padrão, né? Porque podem ter várias linhas e você pode ir colocando, porque como você tem que colocar palavras-chave, então não tem necessidade muito, desde que você identifique as relações, você não precisa tanto. Eu coloquei uma linha abaixo, entendendo que linha acima é a questão da paternidade, linha abaixo é a questão de filhos, né? Aqui, por exemplo, olha só um exemplo bem simples de genograma, né? Que seria a pessoa índice, que está com 45 anos, que tem 3 irmãos homens e uma irmã mulher, que não veio aqui acaso a representação do casamento dela, o pai, a mãe. E uma coisa que eu quis colocar aqui com bastante nitidez é essa questão, olha só, como você vai replicando padrões, né? Esse irmão caçula morreu com 42 anos, era casado e morreu alcoólatra, a decorrência do álcool. O irmão por parte do pai também morreu aos 42 anos, solteiro no caso, mas com um problema do álcool. E aqui, os filhos desse casal, porque aqui tem assim, né? Vamos dizer, existe um pai, uma mãe aqui, um pai, uma mãe aqui, que não veio ao caso aqui de colocar, né? Mas a questão índice aqui é isso, olha, porque o irmão caçula morreu de álcool, o irmão caçula morreu de álcool, e o irmão caçula daqui também morreu de álcool, solteiro com 16 anos de idade. Muito provavelmente, esse outro irmão aqui tem uma tendência energética miasmática ou de DNA energético de vir também a morrer com 42 anos por decorrência do álcool. Então você veja, são padrões. Então o álcool aqui nesse caso, ele não deixa de ser um miasma, mas não deixa de ser também um padrão genético energético de DNA de família que tem que ser limpo. Mas o problema aqui é esse, olha só. Quem veio fazer da terapia foi este indivíduo e não este. Então você percebe? Se este indivíduo aqui fosse um indivíduo índice, a questão a ser tratada aqui era a questão do alcoolismo, mais nítida dentro da família. Mas aqui as questões são outras, talvez sejam as interferências da família com relação a essa pessoa. Então, o que é que a gente consegue definir aqui, necessariamente? Que o DNA energético ele é parte fundamental de uma terapia holística. A limpeza do DNA muda os padrões de comportamento desse indivíduo. E quando se limpa o DNA, você cura todos os antepassados desse indivíduo. E o genograma ele é usado como uma ferramenta de auxílio terapêutico para o terapeuta, não para o paciente. Então, esse protocolo de DNA, que eu acabei dando uma aprofundada nesse material, ele é um material muito importante porque é uma ferramenta de trabalho em que o terapeuta ele vai estar direcionando ou focando o seu trabalho em cima daquele distúrbio que ele identificou no paciente dele. Porque, como eu disse, uma das maiores dificuldades da maioria das terapias holísticas, né, é o diagnóstico. Até mesmo na medicina convencional, um dos maiores dificuldades assim que a gente percebe, principalmente em médicos de pouca experiência, é o medo de dar o diagnóstico. Porque antigamente, quando tinham os farmacêuticos de antigamente, né, você ia, nem médico tinha nas cidades, né, do interior, por exemplo, você chegava lá no farmacêutico e ele olhava para põe a língua para fora, botou a língua, tá com isso, toma esse remédio aqui. Então eles tinham uma prática de diagnóstico incrível, que hoje em dia se perdeu um pouco isso, porque você vai no médico, a primeira coisa que ele faz é dar uma bateria de exames. Vamos fazer bateria de exames. Hemograma completo, eletroencefalograma, eletrocardiograma, não sei o que, ressonância magnética, terapia de como fala,
ressonância por contraste, enfim, aquele monte de coisas que tem que fazer. Aí vai com aquela lista de exames, aí o médico olha, realmente está com esse problema aqui. Ou então pede mais exame, até que chegar no diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele é uma das questões mais difíceis de ser, da pessoa chegar. Então, nós temos uma terapia, que é a terapia do pêndulo hebreu, que facilita de sobremaneira a questão diagnóstica. Porque quando você pega uma afinidade com o seu pêndulo, que a gente tem falado muito, que é a questão da radiestesia, que ela trabalha com a relação consciente, inconsciente, e os reflexos inconscientes no pêndulo, você vai tendo cada vez mais certeza do seu diagnóstico. Como um oráculo, quando a pessoa tem certeza naquele oráculo, ele adivinha necessariamente. Então, a ferramenta do pêndulo e essas etiquetas de diagnóstico e tratamento, elas vão facilitar muito o trabalho do terapeuta, né? Então, por isso, hoje fazendo essa aula sem, vamos dizer assim, essa aula fechada, né? Sem abertura para a gente fazer perguntas em cima, então a gente eu consegui mais me focar dentro do tema que é específico, porque parece que o tema é muito amplo, mas o tema é simples, é a gente saber como utilizar as etiquetas de diagnóstico e terapêutica e quando utilizá-las, né? Então, não deixa de ser mais um protocolo de diagnóstico que vocês têm aí na mão de vocês para trabalharem, tá bom? Então, hoje eu encerro essa aula por aqui e qualquer dúvida é só entrar em contato no e-mail, no meu site, no meu WhatsApp, e que eu estou sempre disponível para te sanar qualquer dúvida dentro dessa terapêutica. E espero que vocês cada vez mais se tornem mestres do pêndulo hebreu, tá bom? Agradeço a, a companhia, a atenção de vocês e até a próxima. Gratidão.